Vamos lá, Josias escreveu também sobre o Tarcísio. Ele falou o seguinte: apoio a Flávio dá a Tarcísio um jeitão de boneco de ventríloco. Você acha que ele dando esse apoio a Flávio, Josias, Tarcísio deixa claro, não vai ser candidato? Será que já está sacramentado isso ou não? Tudo pode mudar também. Não, não está ainda, mas não está sacramentado, mas corrida presidencial é uma competição de longo curso, né? E quem sonha em liderar o país não deveria prolongar por tempo indeterminado, essa pose de vassalo de um líder arcaico, né? Precisaria se mostrar, de fato, um líder. E o Tarcísio de Freitas, que se calou durante quase 72 horas, nessa primeira aparição, ele tentou fugir do assunto, se esquivou dos jornalistas, mas foi espremido ali, teve que dizer meia dúzia de palavras sobre essa autoproclamada candidatura presidencial do Flávio Bolsonaro. E aí ele soou, de fato, como um boneco manipulado por um ventríloco preso. Aí diz lá que o presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito, não deveria respeitar tanto, né? Porque foi ficando cada vez mais precário à medida que avançaram as descobertas lá no julgamento no Supremo, depois ele condenado, e lembra que sempre diz que vai ser leal a ele. Gratidão não se confunde com lealdade cega, né? Não deveria se confundir, mas o Tarcísio diz que isso é inegociável para ele. Então, ele trata essa pseudo-candidatura do Flávio Bolsonaro a sério e diz, vai contar com a gente. Mas, a certa altura, ele faz uma declaração que é gelatinosa. O Flávio tem uma grande responsabilidade, vai ter agora que se juntar com outros nomes da oposição. Aí cita lá o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, e ele se exclui da lista de alternativas anti-Lula. Mas, de repente, ele volta a se incluir quando ele diz, perguntam a ele sobre a pesquisa, o Datafolha, que o colocou numa posição menos desconfortável que a do Flávio Bolsonaro, e ele diz, ele tem prazo até 4 de abril para decidir se deixa ou não o governo de São Paulo, e ele diz, a gente vai avaliar isso com o tempo. Então ele se coloca na disputa. Agora, o tempo do Tarcísio de Freitas corre, né? Ele deveria cuidar dos minutos, porque a sua hora passa. E aí chega um instante, Fabíola, chega uma hora na vida de um político que ele precisa tomar uma decisão definitiva. E não é como escolher um terno entre muitos, de certa maneira é como escolher uma versão de si mesmo entre tantas alternativas. E o Tarcísio escolheu ser manipulado por um ventríloco que adora dar rasteira nos seus bonecos. O Bolsonaro já deu rasteira em um monte de aliados, ex-auxiliares, aliados, agora mesmo deu rasteira nesses oficiais que o acompanharam na tentativa de golpe. Ele diz que não tem nada a ver com o plano faca verde e amarela lá, que queria assassinar Lula, queria assassinar o Alckmin, o Moraes. Ele diz, não tem nada a ver com isso, é coisa de gente que tem minhoca na cabeça. Então ele passa uma rasteira até em quem esteve associado com ele na trama do golpe. Não vai fazer o mesmo com o Tarcísio? Está fazendo. Ao lançar o Flávio Bolsonaro, ele deu uma rasteira no Tarcísio de Freitas, mas o Tarcísio continua como um boneco. Ele resolveu assumir esse papel de boneco e isso não orna com alguém que sonha com a presidência da República, Fabíola. Vamos entender o que vem aí pela frente, né? Porque tem aí também uma reportagem na nossa página falando sobre Ratinho, né? Que dentro dessa situação, porque o Tarcísio fica numa situação delicada, né, o Josias? Quando ele, nessa declaração, ele diz que ele tem essa lealdade ao pai, quando o pai escolhe o filho, mesmo ele tendo o sonho, como disse o Sakamoto, quem é que pode salvar Tarcísio dessa lealdade dele a Bolsonaro nesse momento, né? Só ele próprio, né? Só ele próprio poderia salvar. Mas ele fez essa opção. E, de fato, não convém a um político ser ingrato. A ingratidão não costuma ser bem entendida pela sociedade. O brasileiro é um personagem grato, né? Agora, o Tarcísio de Freitas não precisa sair chutando o Bolsonaro. Ele pode reconhecer a gratidão, porque ele existe politicamente por causa do Bolsonaro. Ele originalmente se candidataria a deputado ou senador por Goiás, com o apoio do Ronaldo Caiado. E, a certa altura, o Bolsonaro falou, não, você vai a São Paulo, vai disputar o governo de São Paulo e vai ganhar. Quem imaginaria que alguém nascido no Rio de Janeiro, com um histórico na administração pública em Brasília,
se elegeria governador por São Paulo, sendo técnico, sem traquejo político. Isso era inimaginável. Então, ninguém imaginava que o Bolsonaro estivesse certo. Tarcísio foi, ganhou a eleição e ele se sente grato. Pode cultivar essa sua gratidão. Mas isso não significa, Fabíola, que, do ponto de vista político, ele tem que se pular no abismo com o Bolsonaro. Em algum momento ele pode declarar a sua gratidão, mas mostrar uma certa independência política, independência pessoal em relação ao Bolsonaro. Mas ele não faz esse movimento. E ao não fazer, ele se autoprejudica. Ninguém vai fazer isso pelo Tarcísio. Ou ele atravessa esse Rubicão, ou ele vai continuar sendo visto como um boneco de ventríloco manipulado a partir da carceragem da Polícia Federal. E o Centrão já está enxergando isso e, de fato, começa a flertar com o Ratinho Júnior. E há outras coisas. O Centrão já está se direcionando também para campanha para Câmara, Senado, já está apostando, jogando as suas fichas na disputa para o Congresso Nacional, porque sabe que se fizer bancadas portentosas, grandiosas no Congresso, vai continuar mandando e, sobretudo, desmandando no próximo governo, seja quem for o presidente, Fabíola. A gente falou sobre a história do Ratinho. Tem uma reportagem na nossa página falando que, com o lançamento da candidatura do Flávio e essa situação relacionada ao Tarcísio, aumentou a chance de uma candidatura de centro-direita, né? E se concentrar essa candidatura de centro-direita nessa opção Ratinho Júnior. E do MDB ao Republicanos, passando pelo PP, União Brasil, Podemos e Novo, a resposta agora é mais cedo para se posicionar. Já os governadores de Minas, Romeu e Goiás, Ronaldo Caiado, mantiveram seus nomes na corrida. Só que há agora, neste momento, é uma reportagem até da Adriana Ferraz, falando que a situação do Ratinho Júnior pode ter ficado um pouco mais confortável. Você acha, o Sakamoto, de repente, vir aí uma candidatura, o Ratinho seria um centro-direita? Novamente, Fabíola, é claro, neste momento é especulação pura de todo mundo. O Ratinho Júnior é um nome mais palatável a centro-direita, isso não tenha dúvida nenhuma. A questão é, o Ratinho Júnior tem voto nacionalmente? Ah, não, mas o público quer o Ratinho Júnior. O público quer um perfil que nem o Ratinho Júnior? É claro que você tem uma parte da população cansada da polarização, só que, para que isso funcione, você precisa ter os candidatos não polarizados, né? Que os candidatos polarizados mudando também. Você precisa ter uma alteração naquilo que é oferecido para o eleitorado, de uma maneira geral. Né? Não adianta se você colocar, mas o Ratinho Júnior tem um apoio de muitos partidos. Vou dar um exemplo. Se você colocar alguém com apoio do União Brasil, do PP, do Republicano, do Solidariedade, do PTB, do PSD, do Cidadania, de vários partidos. Essa pessoa tem chance, não tem? Você sabe quem foi essa pessoa? Geraldo Alckmin em 2018. Ele tinha uma multidão de partidos políticos do centro com o Alckmin. Com o Alckmin, sabe? Junto com o Alckmin na presidência da República, via PSDB. E o Alckmin teve uma votação pífia em 2018, minúscula, que não faz jus, inclusive, à estatura do próprio governador, do próprio vice-presidente hoje. Né? Ou seja, não adianta você fazer uma coisa sem combinar com os russos, com a sociedade. Falar, este candidato é o que você quer. É o que as pessoas querem? Não necessariamente. E aí você precisa estudar. Ainda a gente tem uma situação, é claro, pesquisas mostram, tem as pesquisas do Felipe Nunes, tem as pesquisas do Pablo Hortelata, as pesquisas de muita gente, apontando que a população, principalmente os jovens, estão buscando candidatos que não estão polarizados. Só que você tem as candidaturas polarizadas ainda atraem muita gente. E aí, no momento em que você lançar um nome, Ratinho Júnior, e vamos colocar da seguinte forma, o bolsonarismo lança o Flávio, que também não é o rei do carisma, está lá com o Jair, mas não é o rei do carisma. O Lula é lançado. Você sabe o que abre espaço nesse furdunço todo? Uma candidatura de extrema-direita raiz, que não vai tentar ser pragmática, mais moderada, política, que come com garfo e faca que nem o Flávio, no sentido, por exemplo, de uma candidatura do Pablo Marçal. Abre esse espaço. E aí o bicho pega.
Numa candidatura que você tem uma pessoa que nem o Flávio, uma candidatura de um outsider e uma candidatura do Ratinho Júnior, o Ratinho vai ser engolido. Né? Tal como o Alckmin foi engolido em 2018. Eu não acho que todo aquele panorama... A gente não está no panorama de 2018, nem no panorama de 2022, mas ainda determinados elementos estão lá, né? Que vão, na verdade, ajudar a determinar o que vai acontecer neste ano. Fabiola, eu acho que, né, o governador Ratinho Júnior e, entre outros tantos governadores, seriam excelentes nomes para concorrer, excelentes do ponto de vista político, do ponto de vista do alcance, mas eles precisariam estar compostos com todos os grupos políticos que estão disputando a direita. Se o bolsonarismo saltar fora no primeiro turno, a história muda. Ele não acho que ele vai ter um voto assim, tal como o Alckmin também acabou obliterado. Ai, esse desenho para 2026. Chega logo 2026, né? Não fala isso, pelo amor de Deus. Vamos resolver logo essa questão. Não, férias antes, por favor. Você vai tirar férias, você, Eu Sakamoto? eu tiro férias. Esse ano eu tirei férias. Eu tirei 30 dias de férias, fatiado, que nem salame, mas tirei. Ontem também chamou a atenção, né, a fala do Paulinho da Força, né, porque tem essa questão da anistia, que ele fala da anistia, e aí foi falado, olha, a anistia não vai rolar. Esse caminho esquece, o Josias tem falado direto isso, né, Josias? Esquece a história da anistia, não vai sair, né? Não vai, inclusive porque não interessa ao Centrão, Fabiola. Ao Centrão interessa beliscar os votos do Bolsonaro sem reabilitá-lo politicamente, né? Por isso essa discussão toda, quem é que nós vamos colocar no lugar? E não querem o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. Agora, objetivamente, Fabiola, se você for analisar a posição que tem hoje a direita, pulverizada, com muitos candidatos, comparativamente, ele está numa posição muito parecida com a do Tarcísio de Freitas. Nesse Datafolha, que foi divulgado nesse final de semana, o Tarcísio perde para o Lula com 5 pontos de desvantagem e o Ratinho perde com 6 pontos. Então, está lá, o Lula prevalece sobre, segundo o Datafolha, o Lula prevaleceria sobre o Tarcísio num eventual segundo turno por 47-42 e ganharia do Ratinho por 47-41. Então, os dois estão ali mais ou menos equiparados. E o Ratinho Júnior não existe fora do Paraná. Ele é muito bem avaliado no Paraná, mas fora do estado ele não existe. Mas o que diz o Gilberto Kassab, que é o dono do PSD, que é o partido do Ratinho, administra o PSD como um cartório. O Gilberto Kassab diz que ele tem baixa rejeição e é pouco conhecido. Portanto, é um candidato que se pode trabalhar. A imagem dele pode ser burilada por marqueteiros, quando ele for conhecido no país, ele pode ser ele pode potencializar a sua quantidade de votos. E aposta-se muito que o pai do Ratinho Júnior, o Ratinho, que é aquele apresentador de televisão, ajudaria a impulsionar a votação dele junto ao eleitorado mais humilde do Brasil. Então, existe ali uma aparência de viabilidade. Agora, hoje, ele não é um candidato viável a ponto de se contrapor com o Lula. Agora, a direita está meio que perdida. Então, o que está acontecendo? O Ratinho Júnior, ele mimetiza aquela estratégia adotada por pilotos de Fórmula 1. Ele evolui no vácuo, que é aquela área de baixa pressão que se forma atrás de um carro mais veloz para atenuar a resistência do ar, e o carro que vem atrás pode ganhar velocidade. O Tarcísio de Freitas estava aí com o pole position da direita, o preferido do Centrão, mas o Tarcísio não aproveitou as chances que teve para se distanciar do bolsonarismo. E está sendo ultrapassado agora pelo Flávio Bolsonaro. O pai do Flávio Bolsonaro deu uma rasteira no Tarcísio. Então está aí o Ratinho Júnior analisando também as suas possibilidades. É preciso analisar que na eleição passada, 2022, o Kassab dizia que, naquela ocasião, o seu PSB lançaria como candidato à presidência o Rodrigo Pacheco, que era, então, presidente do Senado, do Congresso Nacional. Isso ficou só no gogó.
Então é preciso ver agora se também o Ratinho Júnior, as pretensões presidenciais do Ratinho Júnior ficarão no gogó ou se vão se converter numa candidatura. Hoje ele tem uma posição muito confortável na disputa para o Senado, que é preferencialmente a disputa que ele vai travar. Mas ele está no jogo, Fabiola. Ele tem encontros muito frequentes com empresários em São Paulo. Ele está se consultando com marqueteiros. O partido cogita contratar um marqueteiro para ele. Então, não é uma opção que a direita possa negligenciar. E a pesquisa Datafolha mostra que, num cenário de segundo turno, hoje, tudo muito hipotético, falta aí mais de 10 meses para a eleição presidencial, ele está numa posição parecida com a do Tarcísio. Portanto, não é descartado pelo Centrão. Agora, teria que comer muito arroz e feijão para se tornar um presidenciável viável, mas está no jogo.